Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre espiritualidade cristã. Nós não poderíamos caminhar falando sobre as disciplinas, experimentando as disciplinas, sem antes conhecer ou entender um pouco mais sobre essa vida cristã. O que é essa vida cristã baseada no Evangelho? É viver uma vida relacional com Jesus Cristo. É viver, caminhar pelaquilo que Jesus ensinou. E ele fala que é uma vida transformada que reflete o caráter de Cristo em todas as nossas áreas. Então, viver uma vida cristã é viver uma vida transformada. Viver uma vida não com o meu caráter, mas com o caráter de Cristo. Eu gosto de um texto que está lá em Gálatas 5:25, que diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Nós vamos ver mais à frente e entender que a nossa vida não é dividida por uma vida cristã e uma vida secular. Não, eu tenho aqui o meu relacionamento com Deus, eu vou para a igreja, eu evangelismo, e aqui é minha outra vida, no ambiente de trabalho, com os meus amigos. Não, existe apenas uma vida, e essa vida precisa permear a espiritualidade não minha. E por que eu digo não minha? Porque quando a gente for ver e caminhar pelas disciplinas espirituais, nós vamos entender que ela não é um rito, não é porque eu faço essas disciplinas que eu vou me aproximar de Deus por causa das disciplinas. Não. Eu vou me aproximar de Deus, eu vou crescer na graça e no conhecimento, e nós vamos ver isso em uma das práticas das disciplinas espirituais, que é a meditação. Que você vai entender lá na frente que a meditação não é o esvaziamento, mas é o preenchimento. Então, o preenchimento não vem de mim, não vem das minhas ideias, não vem das minhas convicções, mas vem de Deus, da verdade do Evangelho. E por essa verdade eu vou passar a caminhar. Quando falamos também sobre espiritualidade cristã, estamos falando em uma nova vida, estamos falando em novas práticas, prática de comunhão, prática relacional com a minha família, com os meus filhos, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha igreja, com as pessoas do meu trabalho. Então, quando nós falamos sobre espiritualidade cristã, é você andar em espírito. É você andar sendo regida não mais por você, mas você sendo regida pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai nos guiar. O próprio Senhor Jesus disse que Ele iria, mas deixaria o Espírito Santo de Deus. E Ele que nos guiaria, Ele que nos ensinaria todas as coisas. Então, quando nós vivemos a vida cristã, nós vivemos uma vida literalmente direcionada àquilo que o Espírito Santo de Deus fala em nossos corações. Muitas vezes vamos estar diante do Senhor e Ele vai nos pedir para fazer ou agir de tal forma, partindo dessa primícia que o Espírito Santo de Deus é Ele que nos direciona a ter um relacionamento pleno com Deus. Eu gosto de uma frase do pastor e escritor Francis Schaeffer. Eu vou deixar também o link de alguns livros que eu quero recomendar para vocês. Ele fala assim: a fé cristã não era uma fé cega, mas uma fé racional e baseada na realidade objetiva da revelação de Deus na Bíblia e na história. Então a nossa fé, ela tem base. E às vezes, quando a gente aceita Jesus, a gente conhece a palavra de Deus, o Evangelho, a gente conhece a história, né, o passado, tudo que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo, que a Trindade fez ao longo do caminho e tudo que irá acontecer, o futuro. Nós sabemos o que vai acontecer. Só que quando nós aceitamos a Jesus, é interessante que, eu sempre digo, as coisas não mudam ao nosso redor. Quem muda somos nós. Nós mudamos através dessa palavra, através dessa base. Então nós estamos no meio. Porque quando nós aceitamos a Jesus, a gente não vai logo para o céu, né? A gente vive o dia a dia. Então, de que maneira, quais são as bases
relacionais nesse dia a dia que eu vou cultivar com o meu Deus. Então a fé, ela não é cega. A fé, ela tem duas, a gente pode dizer assim, que são, a vida cristã é como se ela tivesse duas estacas. A estaca do princípio, eu sei de onde eu vim, eu sei como eu fui criada, eu sei o plano que existe e eu sei também o final. Essa história já foi aberto, o livro para mim, e eu sei o que vai acontecer no final. Então são duas bases que nós podemos nos segurar, que nós podemos nos alicerçar. Então a fé é justamente essa base que nós entendemos que ela está nos guiando nessa caminhada. E um exemplo interessante que quando Maria, ela recebe a palavra do Espírito Santo de Deus, quando ela recebe a palavra do anjo, ela não questiona, não vai acontecer. Eu sou menina, eu ainda nem me casei. Não. Ela diz, como se dará? Como se dissesse, o que é que eu posso fazer? Eu estou disponível. E interessante que ela se firmou na palavra do anjo. Eis-me aqui. Faz o que quiser de mim, do jeito que quiser. Ela se doou por causa dessa palavra. Ela poderia correr para José e dizer, olha, o anjo me disse isso e a gente precisa se relacionar, a gente precisa ajudar o anjo aqui a acontecer isso, para acontecer aquilo que a palavra falou. E a gente pode trazer um exemplo muito claro de Abraão e Sara. Abraão e Sara recebeu a palavra, mas Sara duvidou no seu coração da palavra e ela tentou dar um jeito. Então, ter uma visão cristã do evangelho é não ter uma visão cega, é ter uma visão completamente, como eu posso dizer, completamente baseada, não em mim, não nas minhas coisas, não nas minhas limitações, mas ter uma fé baseada em Deus, naquele que tudo pode, naquele que tudo provê, naquele que tudo executa. Então perceba que ter uma fé cristã é você cada dia diminuir e o Senhor crescer em você. O Senhor crescer através de você. Por isso que precisamos ter essa vida relacional e as disciplinas espirituais, essas práticas vão nos ajudar a sermos enchidas da palavra de Deus, a ter uma vida de comunhão na presença de Deus, a ter um ouvido sensível à voz do Espírito Santo, a ter uma paciência, uma longanimidade, uma bondade, a ter mansidão, domínio próprio. Então as disciplinas espirituais, que são as disciplinas da oração, que é a disciplina da meditação, e você vai entender lá na frente que a meditação não é algo que é um esvaziamento da mente, mas é pelo contrário, é o preenchimento das verdades de Deus. Quando você entender que a solitude não é solidão, que a solitude é aquele momento de recluso, que você vem, você vai para o seu a sós, para dentro de você, você mergulha dentro de você. Que você vai perceber que as disciplinas espirituais, como o estudo, te eleva a um nível mais próximo de Deus. Que a disciplina da simplicidade te faz ser humilde como o Senhor Jesus. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo disse, eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Essas bases da nossa estrutura, da nossa caminhada, é que as disciplinas espirituais vai nos ajudar para termos essa relação plena, convicta com Deus. E nós só vamos poder fazer isso por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então que nesta aula você tenha entendido
que viver uma vida cristã é o esvaziamento do eu. Do eu que quer fazer a sua vontade, do eu que quer fazer a vontade da carne. Como Paulo mesmo diz, eu coloco o meu corpo por escravo, escravo de Cristo. Quando nós nos esvaziamos e nos enchemos de Deus, vamos caminhar essa vida cristã com o caráter de Cristo, com a simplicidade, com o amor refletido primeiramente nas nossas vidas e depois na vida do outro. Uma vida singela, uma vida que vive as verdades de Deus. Que Deus continue te abençoando.